Sejam todos bem-vindos, a mais uma aula aqui do nosso desafio dos 21 dias e também a gravação do nosso podcast, Afinal, hoje nós estamos fazendo aqui as duas transmissões simultaneamente. Então, estamos com 4 câmeras aqui, duas fazendo a gravação do podcast, uma fazendo a gravação da nossa live pelo Instagram e um segundo celular fazendo aqui a transmissão pelo nosso Facebook, E hoje a gente vai falar de uma coisa bastante interessante, que nos faz realmente refletir com relação à administração do nosso tempo e como nós podemos obter mais tempo e justamente com mais tempo tendo da nossa vida, isso se reflete também na questão da construção da riqueza, Em ter mais dinheiro, como nós conseguimos dentro da nossa administração de tempo, dentro daquilo que nós fazemos, ligados aí à nossa essência, ao nosso chamado, à nossa vocação, para que a gente possa realmente então ter mais recursos, vamos dizer assim, No nosso último dia do desafio, inclusive, a gente falou sobre uma questão muito importante dentro da nossa jornada, que é como você adquirir realmente a competência que é necessária, para que a gente possa trilhar um caminho de sucesso. Para quem não assistiu ontem, só para a gente recapitular, nós falamos sobre a necessidade de todos os dias nós tomarmos o chá, Mas não é um chá qualquer, é o chá relacionado à questão do conhecimento, alinhado àquilo que nós queremos, naquilo que nós pretendemos buscar na nossa vida, na nossa jornada. Com isso, adquirir habilidade, ou seja, com treino, com repetição e consistência, a gente conseguir realmente fazer com que esse conhecimento adquirido se transforme em um hábito. Ter aí uma atitude de campeão, vamos dizer assim, uma atitude de sucesso para que realmente a gente possa alcançar tudo aquilo que a gente almeja, tudo aquilo que a gente espera. Então, se nós tomarmos todos os dias o chá do sucesso, vamos dizer assim, baseado em conhecimento, habilidade e atitude, em pouco tempo nós conseguiríamos realmente atingir aí os resultados extraordinários que nós esperamos e que nós queremos, para a nossa vida. E que nós muitas vezes até precisamos, porque nem tudo aquilo que a gente quer é o que a gente precisa. E neste momento especificamente de crise, de quarentena, onde muita gente está aí trancada dentro de casa, o que a gente mais precisa e necessita é pensar em estratégias de como, inclusive, levantar dinheiro. Então, hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Como eu conseguir, de uma forma mais efetiva, administrar o meu tempo de um jeito que eu consiga também ter mais dinheiro, isso mesmo. Existe uma frase, inclusive, que muitas pessoas falam, que tempo é dinheiro, e hoje a gente vai meio que desmistificar, quebrar essa objeção. Tempo não é dinheiro. Tempo é o maior ativo que todos nós temos na nossa vida, e se ele for realmente gerenciado ou gerido da forma correta, o dinheiro ele vai vir como consequência. Lembra que eu sempre falo aqui em todas as nossas aulas, nos nossos desafios, mas antes, sem muitas delongas, a gente vai falar hoje justamente sobre essa questão, como eu consigo administrar o meu tempo de uma forma mais efetiva para que realmente eu possa ter mais dinheiro e desmistificar. Tempo não é dinheiro. Infelizmente, a maioria das pessoas hoje, o que elas fazem? Elas trocam o seu tempo por dinheiro. Elas não fazem com que o dinheiro seja uma consequência do seu tempo bem administrado ou bem gerido, vamos dizer assim, Do ponto de vista, vamos dizer assim, financeiro, a gente sabe, e muitos especialistas falam, inclusive, sobre a questão de você sempre poupar uma parte da sua renda para que você possa fazer investimentos, para que você possa aplicar, inclusive, quando o mercado está bom, vamos dizer assim, reagindo de uma forma positiva, para que em momentos como esse de crise, de dificuldade que nós estamos passando agora, você não precise ficar tão preocupado. É claro que a gente fica preocupado porque é uma recessão econômica, vamos dizer assim, mundial, não só aqui no Brasil. Mas se estivéssemos realmente poupando ou fazendo a nossa parte quando o mercado estava reagindo muito bem, muitas pessoas não estariam desesperadas da forma como elas estão. Quando nós estamos na época tanto da vaca gorda quanto da vaca magra, vamos dizer assim, nós precisamos todo o mês poupar pelo menos uma parte da nossa renda, ou quando não também, ter outras formas de renda para que a gente possa aplicá-las de uma forma diversificada, Lembra que muitos especialistas em finanças falam que você nunca deve colocar todos os seus ovos em uma única cesta? Então, ter ali diversas aplicações financeiras, entre renda fixa, renda variável, ações de multimercado, ativos imobiliários e muita coisa que pode ser feita
para que numa situação como essa, você não pare de receber, ou seja, o dinheiro não pare de entrar, por exemplo, na sua conta. Para o mês passado, para quem perdeu, para quem não teve oportunidade de assistir, nós ensinamos como as pessoas conseguem criar uma plataforma de ensino do zero para que elas possam utilizar aquilo como uma geração de renda extra. Tendo aí uma plataforma de ensino à distância, enquanto você está fazendo ou está na sua casa cuidando da sua família, pessoas no Brasil ou no mundo, literalmente, estão acessando os seus treinamentos, estão comprando um produto digital seu, e isso faz com que você não deixe de receber, ou seja, que você não fique atrelado ou amarrado a uma única fonte de renda, né? A gente precisa aprender a se planejar e a gente precisa aprender a poupar sempre uma parte da nossa renda. Mas, infelizmente, o brasileiro ele não tem esse tipo de costume, ele não tem esse tipo de hábito, e está aí o resultado de tudo isso, né? Eu, como empreendedor, por exemplo, eu nunca pensei em falar sobre produtividade, gestão de tempo, mas a forma de trabalhar errado durante muitos e muitos anos, há uma média aí de quase 25 anos, vamos dizer assim, só que como empreendedor, como empresa, já aproximados 10 anos, só que mesmo desses 10 anos, durante mais ou menos 7 anos, eu trabalhei de forma literalmente errada, ou seja, me preocupando apenas com uma única fonte de renda, até que quando eu comecei a perder, por exemplo, alguns tipos de negócios, eu passei a reinventar, eu passei a criar outras possíveis oportunidades para que eu não precisasse ficar amarrado a uma única fonte de renda. Então a gente vai aprender aqui hoje como você vai poder também, a partir de hoje, criar dentro da sua rotina algumas estratégias para que você também possa ter esse tipo de pensamento, e com isso você acertando a questão do gerenciamento do seu tempo, de forma automática você também vai começar a ver, a enxergar, a pensar em outras possíveis oportunidades que até então você achava que não era possível. Deixa eu dar um exemplo para vocês terem ideia. Há um tempo atrás, nós comprávamos refeição aqui para os nossos funcionários da empresa num restaurante aqui próximo. Então todo dia o funcionário ele pegava o carro, ele ia até o restaurante e retirava essa refeição. E várias vezes eu cheguei a falar com o dono do restaurante sobre a questão do delivery, né? Que ele poderia montar um sistema de entregas, que ele poderia estruturar o restaurante dele, que era um restaurante bastante movimentado fisicamente, para as entregas. Ele começou uma época, logo depois de um determinado tempo parou, né? Por quê? Confiando que todo o atendimento físico ali era o suficiente para ele. Só que quando começou toda essa questão da quarentena, o que aconteceu? Ele ficou aproximadamente quase de 10 a 15 dias sem conseguir vender comida, tendo que montar toda uma estrutura para poder atender nesse sistema de delivery. Imagina o seguinte, que esses 15 dias que ele chegou a vir a perder de venda, poderia ter representado o fechamento do restaurante dele até que toda essa quarentena viesse a passar. E olha que eu avisei para ele várias vezes, você precisa trabalhar melhor essa questão do delivery. Então, qual que é o diferencial, por exemplo, que o nosso negócio oferece, que o negócio de quem está assistindo, de quem está me ouvindo aqui, oferece para poder sobreviver nessa época, nesse tempo de crise? Então, se a gente não se estrutura, se a gente não se prepara, o que acontece? A gente acaba ficando na mão, né? E isso é o que acontece também diante da nossa vida financeira, diante do cenário da maioria das pessoas do Brasil, né? Infelizmente, as pessoas não têm o costume de poupar, elas não têm o costume de economizar, elas simplesmente esbanjam o dinheiro onde muitas vezes nem é necessário. Querem ver um exemplo? Celular. Às vezes a pessoa vai lá, compra um celular de 10 mil reais, ou está aqui como exemplo, iPhone 11. Para quê? Sendo que aquilo ali não vai ter utilidade nenhuma para ela. Às vezes só para poder ostentar, para poder mostrar para um determinado grupo. Se a pessoa agora utiliza aquele celular, por exemplo, para fazer um trabalho técnico de gravação, utiliza de repente para fazer captação de imagem profissional e com aquilo ela vai obter uma renda, aí é diferente. Passa a ser um investimento e não uma despesa, né? Então a gente precisa aprender o seguinte, que primeiro conceito, anota aí no seu caderninho ou no seu bloco de anotações, nós precisamos passar a entender que os gastos que nós temos mensalmente na nossa vida precisam ser gastos de investimento. Ou seja, toda vez que eu vou pensar em gastar com algo, eu tenho que pensar o seguinte, qual o retorno que isso literalmente pode me dar no decorrer? Pode ser que esse retorno não seja imediato ali de 20 dias, 30 dias, mas a médio e a longo prazo, qual o retorno daquilo que eu estou comprando que eu possivelmente posso ter?
Hoje, se a gente for avaliar do ponto de vista financeiro, né, até comprar imóveis hoje em dia, comprar a nossa casa própria hoje em dia, não é vamos dizer assim, uma decisão certa a se fazer. Às vezes é mais inteligente você poupar aquele dinheiro, morar de aluguel durante um determinado tempo e reservando e guardando aquele dinheiro para quando você tiver o valor suficiente para comprar à vista, aí sim você adquire o imóvel. Ainda assim, muitas vezes é até mais vantajoso você continuar morando de aluguel e deixar aquele dinheiro, por exemplo, aplicado em algumas aplicações que possivelmente te gerem uma renda que às vezes é maior do que o próprio valor do aluguel que você paga por mês. Quando você compra a casa própria, o que acontece? Lembra que quando você faz todo o cálculo econômico lá para verificar, no final da sua vida, quando você terminar de pagar aquele imóvel, literalmente é como se você já tivesse pagado por 2 ou 3 vezes mais o valor que aquele imóvel valia. Isso é um princípio que muitas vezes a gente não pensa. Eu mesmo, quando fiz os investimentos em imóveis, não tinha esse tipo de pensamento. Hoje, se eu tiver que pensar, por exemplo, em comprar um outro imóvel, eu vou pensar 3 vezes. Por quê? Porque hoje eu tenho uma inteligência, vamos dizer assim, financeira muito maior do que na época quando eu casei há 12 anos atrás, né? Então, quando a gente casa, quando a gente começa a constituir uma família, qual que é a coisa mais importante que todo pai de família quer dar para os seus filhos ou para sua esposa? É uma casa própria, né? Só que do ponto de vista de inteligência financeira, a gente precisa entender muito bem se é realmente vantajoso ou não fazer aquele investimento naquele determinado momento. Como eu disse, então a gente precisa trabalhar muito bem essa questão do planejamento. E poupar, infelizmente, é uma coisa que a maioria dos brasileiros não sabe fazer. O que a gente pode fazer então? Né? O que a gente pode, por exemplo, começar a trabalhar no nosso dia a dia para que a gente comece a ter mais tempo dentro da nossa jornada e tendo mais tempo dentro dessa jornada também a gente comece a gerar mais renda ou ter mais dinheiro. Lembra que existe uma frase, né, que o Murilo Gun fala muito assim, que nós precisamos tirar o dinheiro do olho, né, da nossa visão, que literalmente ele vem para o nosso bolso. É um tipo de pensamento que nós precisamos ter. Então, toda vez que a gente vai pensar em empreender, criar um determinado negócio, é claro que a gente cria um negócio ou um empreendimento para dar lucro, para dar dinheiro. Só que pode ser que você tenha que esperar por aquilo que a gente chama de tempo de maturação, até que aquele negócio realmente comece a te dar dinheiro, né? Por quê? Toda a nossa vida, tudo aquilo que a gente desenvolve, que a gente constrói, vai passar por essa questão da habilidade que nós temos, né? Lembra que eu falei do ciclo do sucesso? Nós precisamos respeitar o ciclo do sucesso para que realmente aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos desenvolvendo, passe por cada uma das etapas necessárias até que ele chegue realmente no tempo de maturidade e essa maturidade chegue ao ponto de começar a ser revertido em quê? Em receitas, né? E como tudo na nossa vida que nos faz crescer são métodos, a gente precisa também aplicar no nosso dia a dia um método para que a gente consiga, primeiro, ter mais tempo, né? Ou seja, gerir o nosso tempo de uma forma correta, né? Mais tempo em si a gente não vai conseguir mesmo, né? Porque o tempo é o mesmo para todo mundo, 24 horas. Agora, dentro dessas 24 horas, quando eu consigo trabalhá-las de uma forma, vamos dizer assim, mais efetiva, ou seja, mais planejada e mais organizada, aí sim, todos esses blocos de tempo que eu tenho, eles são convertidos em ações e essas ações, com o passar do tempo, muitas vezes ali, ou dependendo da aplicação ou da atividade que a gente faz, ou a curto, ou a médio, ou a longo prazo, começar realmente a gerar resultados na nossa vida. Então, imagina o seguinte, quando a gente vai aprender a dirigir, a gente não tem que respeitar lá o método, a gente não tem que fazer lá tantas aulas disso, tantas aulas daquilo, fazer lá uma prova de legislação, fazer uma prova de primeiro socorro, fazer uma prova de direção defensiva, fazer a simulação, né? Isso é um método. Quando a gente está aprendendo a andar, por exemplo, a gente também não tem que passar por um método, né? Depois de um ano, mais ou menos, o nosso corpo já está ali com uma resistência física melhor, e a gente começa primeiro engatinhando, depois a gente vai dando ali os primeiros passos, né? Para tudo na nossa vida, nós vivemos, querendo ou não, a partir de métodos, né? Então, qual que é o método principal que a gente precisa, que a gente necessita de trabalhar todos os dias da nossa vida? Gente, é todos os dias mesmo, né? Com exceção de quando a gente está de férias, né? Porque como ser humano, a gente tem direito a tudo isso também, pelo menos uma vez por ano, né? Vamos dizer assim. Agora, quando a gente para realmente para planejar e para criar esses métodos, o que acontece com nós? De forma natural, realmente a gente consegue se desenvolver e começa a gerar toda essa renda que é necessária
de acordo com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente cria. Então, quando a gente começa a trabalhar realmente com esse método de forma correta, o que começa a acontecer com o dinheiro? Ele começa a aparecer, a surgir para nós, né, de várias formas diferentes, de várias fontes diferentes. Por isso que eu defendo muito essa questão de que nós não podemos viver a nossa vida inteira com uma única fonte de renda. Nós precisamos ter fontes secundárias, terciárias, quaternárias, vamos dizer assim, quantas mais forem possíveis, melhor, de acordo aí com as nossas possibilidades e de acordo conforme a gente vai construindo a nossa jornada. Para quê? Para que numa situação como essa de crise a gente não fique literalmente desesperado. Então, quando a gente aprende esse conceito, a gente vai realmente começar a aprender o que gera resultado de fato, né, na nossa dia. Então, o grande segredo para você ter mais tempo e mais dinheiro na sua vida é a questão do planejamento, né? Imagina o seguinte, né? Se o dinheiro não existisse, se nós vivêssemos ainda como há muitos e muitos séculos atrás, né? Através da questão da troca. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que viver, a gente tem que construir praticamente tudo que a gente faz no nosso dia a dia como se o dinheiro não existisse, sem ter que logo ali no primeiro momento se preocupar com o dinheiro. Por quê? O dinheiro ele vai ser o quê? Uma consequência de algo que nós construímos dentro da nossa jornada e que ele vem sim de forma automática quando a gente realmente está preparado para isso. Napoleão Hill fala no livro dele, né? Quem pensa enriquece, que o dinheiro que nós queremos ou que nós precisamos, todos nós, ele já está lá à nossa disposição. E ele faz a seguinte indagação: o que nós estamos dando em troca para que esse dinheiro venha ao nosso encontro? Ou seja, é como se fosse uma estrada de duas vias, onde uma vai e a outra vem, né? Quando eu faço realmente algo em troca para que esse dinheiro chegue, para que ele venha na minha vida, ele simplesmente vem. É por isso que ele fala no livro justamente isso, quem pensa enriquece, porque quando você realmente para, faz uma análise, faz uma estruturação e um planejamento da sua vida, você consegue evoluir na sua vida financeira, que é uma das 5 áreas essenciais que todos nós temos, né? E você consegue realmente esses resultados extraordinários. Agora você precisa pensar, o que eu estou dando em troca para que esse dinheiro realmente aconteça, para que esse valor venha, né, para a minha vida, para o meu bolso, para a minha empresa, para a minha família, né? Esse é um dos passos que a gente precisa pensar. Trabalhar muito bem essa questão do planejamento e a questão da clareza. Para pensar, um adolescente hoje sai da faculdade, ou muitas vezes nem entra lá no seu primeiro emprego, né? Qual que é a primeira coisa que ele pensa em comprar quando ele se forma, ou quando ele faz um curso técnico, ou quando ele consegue ali o seu primeiro emprego? Qual que é a primeira coisa que a gente geralmente se preocupa quando a gente consegue o primeiro emprego? Bendito do automóvel. Aí junto com o automóvel vem o quê? Gasolina, IPVA, seguro, conserto, porque se a gente não conseguir comprar um carro zero, por exemplo, provavelmente vai ter que gastar muito com oficina mecânica. Então, praticamente, recebeu o primeiro salário, ele vai lá e dá entrada num carro. E aí tem uns que são piores ainda, né? Fala, não, vou comprar um carro zero, que é para não ter que me preocupar então com a questão do carro ficar quebrando. Só que aí o carro zero é mais caro, literalmente você não vai conseguir andar com ele se ele não tiver seguro. 4% do valor daquele veículo literalmente já vai ser gasto com IPVA. O conserto pode ser que naquele momento, assim, de imediato, você não tenha necessidade de pagar. Mas imagina o seguinte, quanto tempo aquela pessoa vai ficar presa pagando a mensalidade daquele carro? Eu já vi aí, ó, carro financiado em até 72 meses para se pagar. E aí é o cálculo matemático, muito simples, né? Se a gente for olhar em consideração a questão da taxa de juros que é aplicada todos os meses em cima deste bem imóvel que está sendo adquirido, a quantidade que é gasta, né, um único veículo, né, a mesma coisa que eu falei, quando a gente casa, a primeira coisa que a gente pensa também, ó, a casa própria. No final do decorrer da nossa vida, literalmente a gente vai ter pago uma média de duas casas e meio a 3 casas, né? Então financia lá para pagar em 50 anos. A pessoa vai ter que ficar escrava do trabalho dela, por exemplo, durante a vida inteira para conseguir honrar o valor daquela parcela, né? Imagina o seguinte, uma casa hoje no valor de 300 mil reais, né? Por exemplo, o valor que a pessoa vai precisar pagar no decorrer de toda uma vida, né, vamos dizer assim, as primeiras parcelas, uma casa no valor hoje de 300 mil reais, a pessoa vai ter que pagar aí uma média de 2.800 a 3.500 reais todo mês para poder ter aquele bem. E aí, muitas das vezes, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar escrava do trabalho que ela tem durante 30, 40 anos da vida dela, sem conseguir fazer, por exemplo, um curso,
sem conseguir fazer uma faculdade, sem conseguir estudar, sem conseguir realmente obter outras formas de conhecimento para que ela realmente consiga honrar todos os meses com a parcela daquela casa. E o carro é a mesma coisa. Eu lembro que quando eu entrei na minha primeira faculdade, né, eu via no meu primeiro emprego, né, registrado, eu via muitas pessoas comprando carro, comprando moto. Eu via as pessoas, né, sempre com roupa nova, ostentando ali, e eu enxergava aquilo como algo assim desnecessário. Tanto que depois de um ano mais ou menos que eu estava no meu primeiro emprego, né, ajudando em casa, todos os meses eu dava ali o dinheiro para minha mãe para poder ajudar nas despesas da casa. Eu falei, mãe, eu queria estudar, né? Queria fazer um curso técnico para poder melhorar a minha condição lá no emprego ou conseguir um emprego melhor na minha vida. Então foi onde eu comecei a ver que era muito mais interessante investir em conhecimento, investir em estudo, do que investir num bem material naquele momento. Só que a maioria dos brasileiros, quando ele começa a trabalhar, a primeira coisa que ele faz é isso, é comprar carro, é comprar moto, é querer ostentar, né, é querer andar sempre com roupa de marca. Então, às vezes a pessoa está ali por fora a melhor casca possível, mas por dentro uma distorção de valores muitas vezes. Então, tudo começa ali na nossa adolescência, depois parte aí para a nossa fase já como adulto, e para muitas pessoas, infelizmente, é por isso que as estatísticas falam que 97 a 98% das pessoas não conseguem evoluir em nada que elas fazem, em nada que elas começam. Por quê? Porque elas estão tão escravizadas, né, daquilo ali que elas estão já fazendo, que elas não conseguem pensar em outra alternativa. Elas não conseguem ter tempo, inclusive, para pensar em outras estratégias para que ela possa ter mais tempo na vida dela e aquele tempo literalmente ser convertido em renda. O primeiro princípio que a gente precisa pensar é assim, eu preciso poupar. Poupando, eu preciso pensar em aplicações que possam me dar um retorno ali ou a médio ou a longo prazo, para que eu consiga realmente ter essas rendas extras. Aí a pessoa vai falar assim, pô, mas e quando eu não consigo poupar? E quando eu não consigo economizar? Quando o meu salário, por exemplo, é a conta de pagar todas as minhas despesas ali no mês. Aí é onde a gente começa a trabalhar justamente esses conceitos do método de gestão do tempo que a gente precisa trabalhar no nosso dia a dia. Então imagina o seguinte, como que eu comecei a pensar nisso? Porque eu também vivia e trabalhava como a grande maioria das pessoas, até que depois que eu tive a minha segunda internação médica, que a doutora falou para mim, ou você muda ou você vai morrer, que foi que eu me dei conta de que eu geria o meu tempo de forma errada. Trabalhava ali 16, 18 horas por dia, tinha bastante dinheiro, vamos dizer assim, suficiente para poder trocar de carro todo ano, a cada 2 ou 3 anos de repente trocar de imóvel, só que me tornava praticamente escravo do trabalho. Depois que a minha saúde foi afetada por tudo isso, foi que eu entendi a grande importância de gerir melhor o meu tempo. E eu comecei a trabalhar esses conceitos, essas ferramentas na minha vida, e eu aprendi a fazer uma classificação do meu tempo de uma forma, vamos dizer assim, mais certa e que hoje me traz muito mais retorno do que se eu estivesse vivendo da mesma forma como eu vivia há muito tempo atrás. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, né? Além da questão de poupar uma parte dos ganhos, né, todos os meses para investimentos, por exemplo, eu também comecei a trabalhar dentro do meu dia a dia os conceitos de gestão do tempo. De que forma? Então, 100% das atividades, né, que eu faço, hoje isso já está de forma mais automática, vamos dizer assim, na minha mente, mas no começo, né, como eu disse, né, é o chá, conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, no começo foi só o conhecimento, depois eu fui adquirindo a habilidade, depois isso já se tornou meio que automático na minha vida. Então, todas as atividades que hoje eu faço, por exemplo, a primeira coisa que vem na minha cabeça, quando surge uma demanda nova, quando surge uma atividade nova, ela é importante, ela é urgente, necessária ou ela é desnecessária? Então, anota isso aí no seu caderno. Ou importante, urgente, necessária ou desnecessária. Então, como que eu consigo classificar isso até de uma forma mais didática para você que está me assistindo aí poder trabalhar isso mais fácil? Muito simples, é só você pegar, por exemplo, aí o seu caderno, a sua folha de anotação, dividir em 4 partes. Então, pega uma folha de papel, isso é o que nós chamamos aqui dentro do nosso Instituto de Desenvolvimento Técnico, né, de matriz de gerenciamento de tarefas, ou matriz de esqueci o nome do criador, né? Então, imagina o seguinte,
para toda tarefa, para toda demanda que surge na minha vida, e eu convido você também a começar a pensar dessa forma, eu faço essa divisão para todas, tá, gente? 100%. Imagina que eu tenho aqui a minha folha de papel, eu vou dividi-la em 4 partes. Na primeira parte, eu vou colocar as tarefas que eu chamo de primeira ordem. O que é primeira ordem? Que tem que ser feita, né? Que é importante, que está realmente ligada ao crescimento da minha vida como pessoa, que está ligada ao crescimento do meu negócio, que está ligada realmente a desenvolvimento, ou seja, são tarefas que me trazem resultado e que se eu não fizer, o que vai acontecer? Simplesmente eu não vou ter resultados. Lembra que eu falei do ciclo do sucesso? Todos nós temos capacidade, temos potencial, vamos dizer assim, para desenvolver qualquer coisa, só que os nossos resultados, eles podem ser ou positivos ou negativos. Se eu quero realmente resultados positivos no meu dia a dia, o que eu faço? Todas as minhas tarefas e as minhas atividades, eu coloco aqui dentro dessa classificação, ó. Então, aquilo que me traz resultado positivo, muitas vezes ou imediato, ou a médio, ou a longo prazo, tá? E aí tem aplicações diferentes. Quando eu não cuido de fazer como tarefa de primeira ordem, o que acontece com essa atividade? Ela passa a ser uma atividade de segunda ordem, ou seja, ela passa a ser atividade de segunda ordem. Se eu não faço ela como primeira, o que acontece? Ela passa a ser de segunda ordem. Quando ela passa a ser de segunda ordem, o que acontece com ela? Ela vira uma atividade urgente. Por exemplo, a prestação da sua casa ou a prestação do seu carro ou do seu convênio médico, se você não paga ela dentro do prazo, dentro da data a qual ela está estipulada, cartão de crédito, ó, vamos pegar aqui como exemplo o maior vilão de todos, né? Nem a casa própria e nem o veículo, o cartão de crédito. Deixa de pagar, por exemplo, a sua fatura, 100% da sua fatura no dia que ela está programada, para você ver o que acontece. Você vai pagar aí uma taxa de juros aproximados de 15 a 20%. Então imagina o seguinte, aquele dinheiro que literalmente no final do mês sobraria para você poder pagar, né, para você poder investir, vamos dizer assim, pagar não, para você poder poupar e investir, aonde muitas vezes que ele está indo para o ralo? No seu cartão de crédito. Sabe aquelas pessoas que estão acostumadas a pagar sempre só o mínimo do cartão? É para aqui, ó, que vai o seu dinheiro, ó. Outro exemplo, pessoas que estão acostumadas a comprar coisas à prestação a longo prazo, né? Se você for colocar na ponta do lápis a taxa de juros que essa pessoa paga, que é uma taxa assim também absurda, vamos dizer assim. Então existem inclusive estudos que falam o seguinte, se você for fazer uma negociação e você conseguir de desconto, por exemplo, 6% do valor real, né? E às vezes, vamos dizer assim, de 6 a 10, vai? É interessante que você pague à vista. Por quê? E aí você pega o restante daquele valor e aplica e faz investimento. Um amigo meu tem uma forma muito interessante dele fazer esse tipo de analogia. Ele fala o seguinte, ó, todo mês ele empresta dinheiro para ele mesmo. O que seria isso? Emprestar dinheiro para ele mesmo. Ele vive, por exemplo, dentro de um padrão de vida, vamos dizer assim, menor, e ele, todos os meses, ele pensa o seguinte, bom, se eu tivesse que comprar alguma coisa cara esse mês que fosse a prestação, quanto eu pagaria? Pagaria tantos por cento a mais se eu pagar o valor mínimo. Então, esses 15% aqui, que literalmente ele teria que pagar de juros, né, como se ele tivesse realmente comprado alguma coisa, o que ele faz? Ele vai lá e pega esse valor e aplica. Claro que não é uma forma muito inteligente de pensar, mas para ele funciona. É uma estratégia que ele pensou, por exemplo, para poder conseguir poupar dinheiro. Outro exemplo, ao invés de comprar, que eu falei, o exemplo da casa própria, né? O que eu posso fazer como análise, como planejamento e como inteligência financeira? Eu posso pensar o seguinte, bom, se eu tivesse que comprar aquela casa própria, quanto eu pagaria de mensalidade por mês? Então, façam inclusive um exercício, entra num banco lá, qualquer Caixa Econômica, Itaú, Santander, e faz uma simulação, por exemplo, do financiamento de um imóvel, para você ver qual seria o valor daquela parcela mensal que você pagaria. Então, você vai pegar esse mesmo valor da parcela, como se você estivesse investindo realmente naquele imóvel, né? Só que você não vai fazer o investimento, você vai
viver como se você estivesse realmente comprado o imóvel e todos os meses você vai ter o compromisso de pagar aquela prestação, pagar aquela parcela, só como uma forma de poupar esse dinheiro, né? É como se você realmente tivesse aquela dívida todo mês, né? Por quê? Quando nós temos uma dívida, o que acontece com a gente, com o nosso cérebro? A gente acaba pensando em formas ou em alternativas de você realmente conseguir honrar com aquela dívida. Então, haja como se realmente você tivesse uma dívida muito grande, só que você não tendo, você pegaria todo mês aquele valor e investiria e aplicaria. Então é viver como se você tivesse aquela dívida, né? E aí você poupando todo esse dinheiro, você consegue trabalhar aqui, ó, dentro da questão da primeira ordem e evita muitas vezes aquela questão do urgente. Então é só um exemplo que a gente pode também trabalhar como conceito no nosso dia a dia. Então voltando aqui para a nossa matriz. Então toda atividade ou toda demanda que me surge, ela tem que ser classificada primeiramente como atividade de primeira ordem, precisa ser, ou seja, são aquelas atividades que me trazem resultados, são aquelas atividades que me trazem remuneração e que eu não posso deixar para depois, porque se eu deixar para depois, vai gerar aqui uma atividade urgente de segunda ordem e aquilo ali começa a me consumir tanto o meu dinheiro, vamos dizer assim, como também a minha inteligência emocional e a minha inteligência financeira. Por isso é importante a questão do planejamento. As contas da nossa casa, por exemplo, é interessante colocá-las num débito automático para que você não esqueça de pagá-la no final do mês. Outro exemplo que eu posso dar aqui, academia. Quanta gente vai lá, faz aquele pacote, aquele combo multi lá de 6 meses ou de 1 ano, vai lá uma semana, ou às vezes aparece só um dia na academia e depois não vai nunca mais. Aí fica ali debitando todo mês o seu cartão de crédito sem você nem estar usufruindo do benefício. Quando você usufrui, quando você paga e realmente aquilo vale a pena, aquilo é um investimento, lembra que eu falei? Toda despesa que eu faço, eu tenho que pensar nela como um investimento, como o retorno que aquilo está me dando. Ou seja, se a academia que eu participo e que eu pago todos os meses eu tenho o compromisso realmente de fazer e aquilo está me dando um retorno, por exemplo, na minha saúde, aí sim, aí é uma inteligência, é um princípio de inteligência financeira correto. Agora, se eu não estou usufruindo, outro exemplo que eu posso ter também para ter mais renda, pegar dentro da minha casa muita coisa que de repente está lá encalhada e que eu não uso para nada e anunciar para vender no Mercado Livre, na OLX, né? Todos esses sites de desapego aí. É uma forma de você também ter uma renda para te ajudar, inclusive a passar por esse momento de quarentena de uma forma mais tranquila, né? Inclusive agora, nessa época de quarentena, quem tem dinheiro realmente está sendo uma excelente época para você poder negociar e comprar coisas mais baratas, para que no final do mês, literalmente, comece a sobrar mais renda. Então entendo que quando eu consigo trabalhar este planejamento na minha vida, no meu dia a dia, né, categorizando aquelas atividades de primeira ordem, que são aquelas que são importantes, né, e não deixando elas ficarem urgentes, a coisa começa a fluir de uma coisa melhor, de uma forma mais fácil. E agora, depois dessas duas situações, nós temos também aquelas tarefas que nós chamamos de terceira ordem. Quais são essas de terceira ordem? São aquelas tarefas que eu não preciso diretamente fazer, ou seja, que eu posso terceirizar com alguém. Pode ser que de repente nesse momento tenha que ser com alguém da minha família, né? Então, a de terceira ordem, como o próprio nome diz, né? Terceira, eu terceirizo. Terceirizo com quem? A princípio com alguém da minha casa, com alguém da minha família, para que eu não tenha aquela despesa, por exemplo, todo mês, sem ter um retorno daquilo. Lembra? Toda despesa que eu vou fazer, eu tenho que pensar o seguinte: o que ela vai me retornar no final do mês? O que ela vai me gerar de valor ou muitas vezes de retorno na minha vida para que eu consiga realmente dar esses novos passos, ter essa nova concepção, pensar e agir de forma diferente. Lembra? Conhecimento, habilidade e atitude. Os 3 pilares para que realmente eu consiga ter mais sucesso em tudo aquilo que eu vou fazer daqui para frente. Depois, quando você começar a trabalhar de forma estruturada as atividades de primeira ordem, você vai começar a perceber que vai começar a sobrar mais tempo na sua vida. Você vai perceber que você vai conseguir trabalhar de forma mais estruturada. E isso vai ser muito interessante. Então, aquelas de terceira ordem, primeiro, eu terceirizo com alguém na minha casa. Depois, quando você começar a trabalhar efetivamente, vai começar a te sobrar recurso, vai começar a entrar mais recurso. Aí o que você faz? Você vai lá e contrata um estagiário, contrata um assistente, contrata uma pessoa para realmente te ajudar dentro daquele processo. Mas a princípio, dá para você começar a iniciar
com alguém da sua casa. E as atividades também, né, que a gente tem que falar, que são aqui as de quarta ordem, né? E essa de quarta ordem aqui, por que eu deixei por último? Primeiro, porque ela é realmente de quarta, né? E porque ela não é importante dentro do meu processo, dentro da minha vida, dentro daquilo que eu estou buscando, dentro daquilo que eu estou fazendo, né? Então são aquelas que simplesmente eu pego e começo a descartar da minha vida. Esse aqui, essa de quarta ordem aqui, vamos dizer assim, é o filé mignon da coisa. Por que é o filé mignon da coisa? Porque é nela que eu vou conseguir realmente trabalhar mais os conceitos de gestão de tempo efetiva, né? Então imagina o seguinte, essas atividades de quarta ordem, elas são então o filé mignon da coisa. Por quê? São aquelas atividades muitas vezes desnecessárias que eu tenho na minha vida e no meu dia a dia, que simplesmente eu vou ou eliminá-las de uma vez por todas, ou fazer uma gestão de uma forma mais correta, de uma forma mais efetiva. Quais são elas? Vou pegar aqui o primeiro vilão. Televisão. Eu preciso ficar no sofá da minha casa assistindo televisão 5 horas por dia? Não tem necessidade. A menos que você já tenha vivido uma vida inteira, construído uma jornada de muito sucesso e que hoje você não precise mais se preocupar com mais nada. E você vai verificar o seguinte, as pessoas realmente que têm sucesso, quanto mais sucesso elas têm, menos televisão elas assistem. Então olha por que eu falo que esse daqui é o filé mignon. São aquelas atividades que quando eu realmente as descarto do meu dia a dia, eu começo a ter tempo sobrando para começar a trabalhar essas atividades de primeira ordem, né? E para as atividades também de segunda ordem. E aonde eu consigo também ter tempo para pensar e imaginar no que fazer para terceirizar uma parte das minhas atividades. Isso porque eu falei só da televisão, tá? Vou pegar aqui um outro exemplo, o celular, rede social, cara. Puta, desculpa ter que falar isso, mas pra que eu gasto todos os dias, tá? Todos os dias, e não sou eu quem fala, são as estatísticas, uma média de 3 a 4 horas na rede social, gente. Me desculpa ter que falar isso, cara, mas você está jogando o seu dinheiro no lixo. Você está deixando a sua vida ir pro ralo, literalmente, tá? Então, toma esse tapa na cara aí. Acorda, gente. A rede social, ela tem que ser usada todos os dias? Sim, mas tem que ser utilizada como uma ferramenta estrutural. E que forma estrutural? Para você estudar, para você aprender. Por exemplo, numa live como essa aqui que você está assistindo, que você está acompanhando, a rede social ela tem que ser utilizada como ferramenta de conhecimento, como uma ferramenta de transformação, como uma ferramenta de geração de renda. Escuta, quanta gente, quantos anúncios que você vê, por exemplo, aí no seu Instagram, quando você está passando com esse seu dedo nervoso, são pessoas que estão se posicionando enquanto você está em casa, cagando e andando e desesperado porque perdeu o emprego. Então, a oportunidade está aí. A rede social é uma ferramenta de transformação, onde todos os dias eu preciso assistir conteúdo de valor e que esteja alinhado à minha missão, ao meu chamado e à minha vocação. Não que eu não posso mais ter momentos de lazer e entretenimento. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você não precisa gastar 4 horas por dia no bendito do celular. Passe a gastar 2, passe a gastar 1 e as outras utilize para isso, para planejar, para trabalhar melhor aí as suas atividades, para você ter mais resultados no final do mês, para que você não fique escravo do seu tempo. Outra questão, jogos no celular. É proibido de jogar, gente, eu adoro jogo. Então, jogo no celular é bom? É importante ter? Sim, nós não somos seres alienados, somos seres humanos, mas a gente precisa ter limite. A não ser que você seja, por exemplo, um jogador profissional, um youtuber que utiliza, por exemplo, o jogo como uma fonte de renda. Aí é outra coisa. Aí o jogo, ele entra aqui, Para esse tipo de profissional, que é um youtuber, que é uma pessoa que vive da internet, o jogo entra aqui, como tarefa de primeira ordem. Mas para a grande maioria das pessoas, eu tenho certeza que não, né? Todo mundo é youtuber, todo mundo é influenciador digital? Não. Se fosse, estaríamos bom, não estaríamos nem preocupados com essa questão dessa crise, né? Outro exemplo, as notificações do nosso celular, a gente pode simplesmente desabilitadas. Sabe aquela pessoa que quando toca o celular, ela vai correndo para poder atender? Pelo amor de Deus, tocou o celular? Deixa tocar. Se está dentro do seu tempo pré-determinado no seu planejamento para atendê-lo, maravilha. Agora, se não está, simplesmente não atenda. Desabilite todas as notificações. E-mail, por exemplo, na empresa, a gente tem que estabelecer alguns horários. Período da manhã, depois, por exemplo, período da tarde,
2 ou 3 períodos no dia, senão você fica o dia inteiro escravo daquela caixa postal. Ter períodos no seu dia para que você realmente se predetermine para aquilo. Outro exemplo, vou pegar aqui, ó, o alarme do celular, né? O modo soneca. Então você coloca o seu celular para despertar de manhã, aí passa ali, por exemplo, aí você vai lá e ativa o modo soneca, 10 minutos. Aí, mais 10 minutinhos aqui, pô, sou filho de Deus, estou cansado, trabalhei pra caramba, né? E quem não é filho de Deus, quem não é merecedor também do descanso? Né? Aí, passa 10 minutos, vai lá, habilita de novo o modo soneca e aí mais 10 minutos. E aí quando a gente vai ver, a gente já apertou o soneca ali umas 4, 5, 6, 7 vezes, já está atrasado para poder ir para o trabalho, já perdeu aquele tempo essencial que você teria para poder tomar um bom café da manhã, para poder fazer a leitura de um livro, para poder adquirir mais conhecimento. Lembra? Falta falar de novo aqui, ó, os 3 pilares: conhecimento, habilidade e atitude. São os 3 pilares essenciais para quem quer ter realmente sucesso em tudo aquilo que você faz. Né? Ou vocês acham que, por exemplo, para eu estar aqui hoje fazendo essa aula para vocês, eu comecei ontem? Não, gente, isso aqui é treinamento, é estudo diário, é busca de conhecimento todos os dias para poder falar isso aqui para vocês, para poder despertar esse sentimento nas pessoas. Né? Então, é importante que realmente que você trabalhe essa questão do planejamento no seu dia a dia, quando você realmente trabalha essa matriz de classificação aqui das suas tarefas, né? Eu vou apagar aqui, ó, e eu vou reescrever para todo mundo realmente memorizar isso aqui que eu falei. Então, a divisão em 4 partes é só para a gente entender de forma mais fácil, mais estruturada. Então, ó, tarefas de primeira ordem, tarefas de segunda ordem, tarefas de terceira ordem e tarefas de... Então, tarefas de primeira ordem, aquelas que realmente são importantes, que estão alinhadas ao crescimento do seu negócio, ao desenvolvimento do seu negócio. Tem até uma frase do Marcelo Germano que ele fala o seguinte: quem está fazendo o seu negócio crescer enquanto você está trabalhando? Então, é esse tipo de analogia que nós temos que ter. Quem está, por exemplo, pensando de forma estratégica por você enquanto você está trabalhando? É por isso que quando a gente começa a trabalhar esses 4 conceitos aqui de gestão do nosso tempo, a gente começa a pensar de forma mais estratégica. Por quê? Pensando de forma estratégica, o que vai acontecer? Vai começar a sobrar mais tempo na sua vida. É por isso que eu falo, ó, que esse aqui, ó, é o filé mignon de todas as coisas. É esse daqui, ó, as tarefas de 4ª ordem são aquelas que eu tenho que trabalhar como prioridade hoje na minha vida para que realmente eu comece a ter esses resultados extraordinários que eu quero e que eu preciso. Lembra que aquilo que a gente fala, né? Quando eu não tenho agenda, quando eu não planejo, quando eu não gerencio a minha vida de forma correta, o que vai acontecer? Eu vou virar a agenda dos outros. Passe a entender e passe a trabalhar essas atividades de uma forma correta, de uma forma efetiva, que eu tenho certeza que você vai realmente conseguir dar uma guinada na sua vida e você vai conseguir realmente atingir esses resultados extraordinários. Né? Você acredita que tudo isso que eu estou falando tem sentido? Você acredita que tudo isso que eu estou falando realmente é importante para você? Então, ó, compartilha esse tipo de conteúdo com pessoas que você acredita que precisam ouvir esse tipo de informação. Compartilha. Peça com que realmente as pessoas façam esse tipo de exercício, gente. Isso aqui é uma forma muito simples de você começar a pensar. É claro que no início não é fácil, é difícil, porque a gente já está habituado. Vivemos a nossa vida inteira desse jeito e agora, da noite para o dia, de repente eu vou conseguir mudar. Não, isso daqui é fruto de exercício, é fruto do esforço, é fruto do nosso trabalho. E o trabalhador, ele é digno do seu salário. Então, esforce-se realmente para trabalhar esses conceitos dentro da sua vida, para você realmente também sair desse piloto automático, muitas vezes das urgências, né? A maioria vive aqui, ó, nas atividades de segunda ordem. Para pensar se não é. Tudo é urgente, tudo é para ontem, tudo é feito muitas vezes de qualquer jeito, sem critério, sem qualidade, não. E nós somos seres realmente com baita de um potencial, meu. Todos nós temos potencial para qualquer coisa. Basta que a gente realmente se posicione, basta que a gente realmente pague o preço. Lembra que eu sempre falo? Não tem atalho, não tem
passe de mágica, não, a gente precisa realmente fazer aquilo que é importante, aquilo que é necessário dentro do nosso dia a dia, tá legal? Espero realmente que eu possa ter incentivado vocês a mudar um pouco dentro desse conceito de gestão de tempo, de alta performance na sua vida, tá legal? No mais, muito obrigado aí pela presença. Detalhe, se vocês puderem, por exemplo, me marcar, fazer um comentário em cima dessa aula lá no Instagram e no Facebook, eu vou ser muito grato, tá legal? Muito obrigado, um grande abraço, um beijo no coração de vocês e bora ser feliz com aquilo que importa. Tchau!